taxa básica de juros chegará a 14,25% em março de 2025. Ibovespa sofre a maior queda em quase 2 anos. Exposição ao agronegócio e juros mais altos inspiram cautela com a ação de Banco do Brasil. A adoção do Bitcoin como reserva digital nos Estados Unidos pode reforçar confiança na moeda. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano na última reunião de 2024 e também a última presidida por Roberto Campos Neto. O Banco Central ainda indicou que deve elevar a Selic em 1 ponto percentual nas 2 próximas reuniões, que acontecem em janeiro e março de 2025. Com a indicação futura, os juros devem subir para o patamar de 14,25% após o encontro de março. Andréa D'Amico, economista-chefe da Armor Capital, ressaltou o tom mais duro do comunicado, informando que a decisão foi acertada. A gente tinha no nosso cenário anterior 14%, né? Então era 2 de 100, essa aí mais uma, 50 e 75. Eles vão fazer já, eles optaram, né, pelo front load, né, que a gente costuma dizer, então já faz tudo. Então, eu acredito que a estratégia, né, ela seja até inclusive de já pré-anunciar todos os próximos passos, fazer talvez esses 14,25 e já parar. Né? Na minha visão, eu acho que isso vai ser suficiente. Tá? É claro que o Banco Central, né, a cada reunião ele vai lá, vai tomar sua decisão, mas eu vislumbro que esse seja o final do ciclo, tá? Para nos 14,25. Para ali nos 14,25. Já fiz meu trabalho, tá aqui, antecipei, né, que eu acho que é um ponto importante, né? E eu acho que assim, a decisão foi muito positiva, né? Porque exatamente ele vai entregar 14,25 rápido, talvez para não ter que fazer 16, 15 lá na frente, se ele fosse devagarzinho, né? Se ele fosse de 50 em 50, ou eventualmente 75, né? Num ritmo não tão tempestivo, né? Num ritmo mais leve, talvez ele tivesse que entregar muito mais juros, né? Eu acho que a lógica dele fazer esse front-loaded é exatamente, olha, eu vou fazer isso e eu já vou impactar o câmbio. Eu vou ancorar ali, de certa forma, não é o objetivo da política monetária, é claro que não, mas de certa forma ele dá uma ancorada, né, ali em alguns preços de ativos relevantes. Tá? Claro, mas quem sofreu um duro golpe foi o Ibovespa, que teve seu pior dia em quase 2 anos após a decisão do Banco Central, o que demonstra muitos desafios para os ativos de risco no próximo ano. Uma coisa que eu queria deixar de maneira bem clara é que a decisão do Banco Central foi correta, foi uma decisão acertada. Foi em linha com o que a curva apontava como sendo necessário, desde a desancoragem mais profunda das expectativas, derivada justamente do pacote medíocre de contenção de crescimento de gastos públicos. Então foi uma postura correta, sóbria, dura da autoridade monetária brasileira, não só subindo em 100 pontos base para 12,25%, mas contratando mais 2 altas de 100 cada no começo do ano que vem, já sob Galípolo, com a Newton Davi na diretoria de política monetária, tentando mostrar que o Banco Central está aqui, é independente e está respondendo à desancoragem das expectativas de inflação de maneira robusta. A gente conversou, inclusive, Paula, que na falta de uma âncora fiscal, uma âncora monetária precisa se fazer presente mais do que proporcionalmente. É o que está acontecendo. A minha leitura foi nessa direção e a interpretação que o mercado deu na quinta-feira, em um primeiro momento, com o leilão de linha, com a queda do dólar e, na sequência, uma aversão a risco muito robusta, essa sinalização é muito preocupante e um pouco paradigmática. Mostra que talvez o mercado já esteja começando a precificar um risco de dominância fiscal. Só para esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando o que é a dominância fiscal. É basicamente a perda de condições da dinâmica fiscal e monetária que a autoridade possui para exercer, né, suas ferramentas. No caso do Banco Central, ele não consegue subir os juros
né, porque ele precisa subir os juros por conta do fiscal, mas subir os juros acaba fazendo com que o serviço da dívida aumente, aumenta o déficit nominal e piora a perspectiva fiscal, fazendo com que fosse necessário mais juros, só que ele não consegue subir, porque daí você entra numa referência circular. É a questão da reflexividade dos Soros. Então você perde a capacidade de praticar a política monetária sadia. Qual é a consequência disso? Você perde a moeda e você resolve na inflação. Nas condições atuais, você tem algumas saídas para resolver o desbalanceio macroeconômico que a gente tem visto. E daí, já endereçando uma crítica que o mercado fala, né, aliás, que recebe da ala política do governo, que é: o Brasil está crescendo, o desemprego está baixo, como é que vocês estão criticando? A foto é boa num filme ruim. O crescimento não é sustentável e o crescimento é de qualidade, não é de qualidade. Tanto é verdade que ele rapidamente vai embora. O mercado está antecipando, o mercado financeiro antecipa, né? É o que a gente viu em 2022 nos Estados Unidos, é o que a gente viu durante o governo Dilma em 2014, no ano da eleição, depois em 2015, daí se aprofunda numa grande recessão, que era o que o mercado já estava antecipando. É um desbalanceio macroeconômico. Para resolver esse desbalanceio, você tem algumas saídas. Você pode crescer muito, é a saída indiana, não é o caso brasileiro. Você pode resolver o fiscal, que parece que é alternativa, mas tem várias dificuldades. Você resolve na conta de juros, ou você resolve no câmbio da história-inflação. A história-inflação é a saída turca, é a saída argentina, que é um fracasso. A gente já passou por isso. O problema de resolver na inflação é que você perde previsibilidade e daí você acaba tornando a sua economia subótima, né? E daí você acaba desbalanceando várias outras coisas macro. Então, olhando para cá, né, qual era a solução? Contar erro está com BC. Tem que subir juros de maneira agressiva. Ele fez. O que está sendo mostrado agora, com o problema de saúde do Lula, que agora fica mais difícil para articular a aprovação desse pacote já medíocre de medidas, é que talvez não seja o suficiente. A gente precisa que haja um aperto monetário robusto, que nem vai parar só em 14,25% em fevereiro, provavelmente vai além disso, lembrando que 14,25% é o pico da era Dilma, herança da era Dilma. Então vai para além disso, a gente vai flertar com aqueles níveis que a gente via só na transição do Lula ali, do FHC para o Lula, né? E daí durante o governo do Lula também um período de juros mais alto. Assim, a gente não vê esse nível de juros há muito tempo. Então a gente vai para esse patamar, 14,5%, 14,75%, 15%, não sei qual é o final. Precisa disso, mas sozinho não basta, precisa do fiscal. E o fiscal é a grande dúvida, porque o governo não tem convicção e nem força política para tal. A gente viu o que aconteceu. E o pouco que foi apresentado está no Congresso sendo desnutrido mais uma vez e sem condições de aprovar, né? A pessoa que estava articulando, fez questão de articular, está hospitalizado, se recuperando. O presidente Lula passa bem, mas para ele voltar a 100% às atividades vai demorar, né? A agenda do Congresso termina semana que vem. Vai estender o calendário, como é que vai fazer? Tem 1 milhão de outras pautas a serem votadas, então não é trivial, né? E o mercado está colocando isso no preço. Estamos entrando em dominância fiscal? Acredito que ainda não. Ainda dá para resolver. A gente está contratando um 2025 muito mais difícil. Por isso que eu cheguei a falar que nós tínhamos duas escolhas. O governo podia ter resolvido isso lá atrás, nem precisaria ter um aperto monetário nessa proporção. Houve um momento em que, se fosse feito da maneira correta, talvez nem precisasse ter ocorrido o aperto monetário como ocorreu. Mas o caminho não existe si, né? Existe só o que de fato foi. E os caminhos sendo escolhidos foram muito ruins, né? E daí, quando eu tive a oportunidade de apresentar um pacote fiscal, ainda que ele fosse insuficiente, era para ser uma ponte para 26, que teremos eleição, que é a mudança do pêndulo político, que é a nossa tese. É como aconteceu na Argentina, acontece agora nos Estados Unidos e deve acontecer no Brasil também, tá? E na nossa perspectiva. Só que essa ponte ela podia ser novinha, recapeada, ou ela podia ser esburacada. O governo, ao optar pelo populismo eleitoreiro tradicional latino-americano que ele usualmente fez na sua história, acabou escolhendo a esburacada. E isso vai contratar um ano mais difícil, de juros mais altos, dólar mais alto, inflação lá em cima, menor crescimento. Daí você pode colocar que os juros estão superestimados e por isso você bate nas ações, bate nos juros, bate no câmbio, e é o que a gente tem visto. Então note que a gente acabou indo por esse caminho por decisões do governo. O governo acreditava muito na foto e não olhava para o filme, trucava o filme e estigmatizava quem apontava para os problemas.
Você não gosta de pobre. Isso não tem nada a ver, né? Note como é um discurso demagógico, né, que o governo apresenta e colocou a gente nessa situação que a gente está. Mas é o que eu falo, tem como resolver. Aperto monetário, aprova as medidas e apresenta medidas adicionais. A alta dos juros também apresenta um cenário desafiador para o Banco do Brasil, que já sofreu em 2024, com a extensa exposição ao agronegócio, levando a perspectivas mais neutras para o banco. O BB é especialmente impactado pela queda nas commodities agrícolas, já que o banco é o maior credor do agronegócio brasileiro, com 35% de sua carteira de crédito voltada para o setor, e o aumento da inadimplência é uma das principais preocupações. Diante desse cenário, a Empiricus Research retirou o BB de suas recomendações, preferindo o Itaú Unibanco. A última vez que a gente teve Banco do Brasil foi logo antes da posse do governo atual. Então, assim que o governo venceu as eleições, a gente retirou a recomendação de compra e retirou o Banco do Brasil de diversas carteiras. E acabou se provando uma decisão acertada, dado que desde então performou bem pior que os pares, tá certo? Aqui entre pares eu estou colocando os grandes bancos listados na Bolsa Brasileira. Então, sim, tem uma visão parecida. No setor dos grandes bancos, a gente continua preferindo Itaú, que, na nossa opinião, deve continuar sendo o bancão mais rentável da Bolsa Brasileira e de uma forma sustentável, o que é mais importante ainda, né? Diferentemente do Banco do Brasil, que a gente já tem uma visão um pouco mais pessimista, embora eu não acho que é o caso que o banco vai explodir. Não tanto, né? Mas vejo uma proposta de valor melhor em outras ações hoje. Mas quais são esses fatores que influenciam uma perspectiva não tão boa para o Banco do Brasil? São dois, principalmente. Primeiro, a questão do agro. Ao longo desse ano, a gente viu as principais commodities exportadas aqui pelo agronegócio brasileiro, soja, milho, algodão, o próprio açúcar, né, com quedas aí relevantes em dólar. Coisa de 2 dígitos, apesar do dólar, da alta do dólar, que está de 23% no ano, compensar parcialmente esse movimento, né, muitas das empresas têm a questão do dólar redeada. Então, acaba que o movimento da commodity, que é mais relevante para a questão da geração de caixa das empresas. Então, quando você teve lá no ano passado, né, é interessante e importante a gente lembrar dessas coisas. No ano passado, o agro era pop, o agro estava bombando, estava carregando o PIB sozinho nas costas, e foi feita toda uma abertura de torneira por parte do setor bancário, principalmente do Banco do Brasil, que é o maior no agronegócio brasileiro, em direção ao crédito agro. E aí, em 2024, com a queda dessas commodities, a gente se depara com outra realidade de geração de caixa dessas empresas, e muitas delas, principalmente aquele produtor menor, né, que tem um fôlego mais curto aí em termos de geração de caixa, isso acaba batendo em inadimplência e esses produtores acabam não conseguindo pagar as dívidas. Esse efeito, ele é um efeito lag, né? Assim, a inadimplência, ela é um dos últimos indicadores a mostrar essa saúde pior, né? Porque você vai pedalando ali, você vai conseguindo rolar as dívidas até o setor financeiro começar a perceber que não está indo tão bem, aquele setor começar a restringir o crédito, e aí esses produtores já não conseguem mais rolar. Então, esse efeito, principalmente com a alta dos juros, que acaba pesando mais ainda na despesa financeira desses produtores, ele tende a continuar pesando sobre os resultados do Banco do Brasil. A gente lembra que 35% da carteira de crédito do Banco do Brasil é voltada ao agronegócio, tá? Tanto aquele agronegócio grande quanto o agronegócio familiar, e o banco tem um market share de coisa de 50% no crédito agro no Brasil. Então, assim, é muito relevante. O que acontecer no agronegócio, o Banco do Brasil vai espelhar na forma de inadimplência. Então, esse é um primeiro fator. Um segundo fator é o ciclo de alta de juros. E assim, vai pegar toda a economia? Sim. Pega todos os bancos? Sim. Mas no caso do Banco do Brasil, eu tenho um receio de que o governo possa vir a usar o banco como uma ferramenta de subsidiar
o crédito no país. Então, assim, neste cenário, o que você teria? Você teria um custo de captação que sobe, com um custo de financiamento, né, as taxas de empréstimo que deveriam subir, deveriam ser remarcadas para cima, mas não são remarcadas ou são remarcadas em menor magnitude pelo fato de ser um banco com direcionamento estatal. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Eu acho que assim, a União é controladora e assim que vai ser, né? Vai definir os rumos. E eu acho que tem um risco disso acontecer, ainda mais um cenário de alta de juros, né? A gente já vê o BNDES, né, por meio daquela letra de crédito de desenvolvimento, subsidiando um pouquinho mais, né, aumentando um pouco a torneira do crédito com juros subsidiados, e isso pode acontecer em algum grau também no Banco do Brasil. Nesse cenário seria uma piora de spread, uma piora de margem financeira. Os analistas acabam não colocando isso com todas as palavras, né, porque acaba tendo um risco institucional em falar isso, mas acho que tem esses dois riscos, então, o agro e a questão do juro subsidiado, tá? Enquanto isso, a possível adoção do Bitcoin como reserva digital nos Estados Unidos anima o mercado de criptomoedas, que está a todo vapor. Essa medida, caso concretizada, poderia atrair mais investidores, gerar maior confiança na moeda e aumentar a atenção internacional sobre os criptoativos. Destaque entre as demais criptomoedas por ser visto como uma reserva de valor similar ao ouro, isso confere ao Bitcoin uma posição única no mercado. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reconheceu o Bitcoin como um ouro digital em um relatório recente, destacando seu papel como um ativo digital comparável ao ouro e consolidando como uma forma de reserva de valor no sistema financeiro descentralizado. Acho que o day after ali do Trump foi muito no sentido de falar, poxa, tudo isso que foi dito e falado, esse alinhamento durante a campanha, o que vai se concretizar de fato? Lembrar que nem ele sequer tomou posse, mas já vem indicando alguns nomes, né? Alguns eram ventilados, agora outros já são indicações de fato. E, sem dúvida alguma, acho que a principal cadeira ali sendo disputada era justamente de presidente da SEC, justamente que o Gary Gensler ocupou nos últimos anos. Até é curioso, né, porque a gente teve a aprovação dos ETFs, que foi uma função da SEC aprovar os ETFs, talvez tenha demorado muito ali, mas alguns questionam, mas poxa, mas foi na gestão do Gensler que foram aprovados, né, que a gente costuma dizer, fala, poxa, foi aprovado apesar dele, não por conta dele, né? Ele resistiu enquanto pôde, né? Ali não é algo, ele falou, tem muitas falas do Gensler contra a indústria cripto, contra ativos em específico, contra players em específico, processos que se desenrolaram ao longo da gestão dele ali dentro da SEC, lá muito mais comum. O caso da FTX, né? O caso da FTX foi o caso da Ripple foi outro, né? Também algumas questões relacionadas à Coinbase, uma corretora americana que é listada em bolsa e depois de ser listada que vai encontrar, poxa, talvez você esteja ofertando valores imobiliários aqui, e muito comum essa discussão lá nos Estados Unidos do regulador processar ou ser processado até, enfim, mas durante a campanha o Trump falou que demitiria o Gary Gensler no primeiro dia, assim que ele tomasse posse, né? Era uma fala um pouco ali de campanha, uma vontade em termos práticos, ele nem conseguiria, mas assim, o recado estava dado e já há algumas semanas o próprio Gary Gensler, ele anunciou a saída dele da SEC, ele deixa a SEC precisamente no mesmo instante que Trump toma posse, né? Então, ao meio-dia do dia 20 de janeiro, não é um acaso, evidentemente, né? Ele não vai ficar um dia sequer ali no governo Trump. E acho que esse foi o primeiro grande sinal. Então, o momento agora é de entender, poxa, desses indicativos, o que de fato vai se concretizar. Então, sair de Gary Gensler, um check ali, mas a pergunta seguinte é, ok, mas quem vai ser colocado no lugar? E vem Paul Atkins, uma pessoa que já passou pela SEC anteriormente e tem falas e uma atuação mais pró-cripto em relação ao antecessor. O próprio Gensler é fácil, não seria muito difícil, mas ele já teve atuação junto a alguns players ali do mundo cripto e num posicionamento muito mais favorável, ali realmente alguém que está olhando para o segmento sem perseguição, mas muito mais
com uma nova infraestrutura de mercado e trazendo de volta, acho que isso é muito importante, trazendo de volta os Estados Unidos para a indústria cripto. Né? Durante esses anos todos, da indústria cripto sendo muito sufocada lá nos Estados Unidos, o mundo não parou de girar, a indústria não parou de se desenvolver, as coisas não deixaram de acontecer por conta disso. É evidente que elas andam em outro ritmo. Né? É muito complicado você falar de uma indústria que ela é por natureza global e você falar, não, vamos deixar os Estados Unidos de fora e vamos andar com nossas próprias pernas. Dá, mas é melhor, muito melhor você ter a maior economia do mundo, a grande locomotiva de inovação em termos de tecnologia dentro dessa festa. Né? 25% do PIB mundial de fora, putz, até dá, mas assim, é muito melhor ter os Estados Unidos junto da indústria. E acho que é esse o movimento, né? Essa sinalização que vem sendo dada até mesmo para o empreendedor norte-americano e que empreendia em cripto e ou perdeu o ânimo e fala, cara, aqui eu não consigo fazer, vou fazer fora ou não vou fazer em absoluto. Porque você tem a própria indústria e você tem indústrias que estão no entorno, como o próprio segmento financeiro, evidentemente, que olham e falam, poxa, eu realmente preciso, pega uma gestora, a BlackRock e a Fidelity tiveram muita coragem de alguma forma de falar, poxa, eu vou criar meus ETFs aqui, apesar desse grande escrutínio que tem em torno da indústria, com essa talvez má vontade do regulador em relação à indústria cripto. Né? Mas agora, talvez não seja um sinal totalmente verde, mas já são indicativos que fala, poxa, dá para eu entrar também aqui, dá para eu ofertar para os meus clientes, dá para eu investir nesse segmento, dá para eu atrair investidores de fora para fazer essa indústria caminhar também nos Estados Unidos e não ficar à margem como vinha ficando nos últimos anos. Esses foram os destaques do Giro do Mercado dessa semana. Vejo você na semana que vem.